Bom, vamos lá para o nosso primeiro sistema dessas aulas agora que a gente vai começar, que são de fisiologia, que é estudo do corpo humano. Então, o sistema endócrino é um antigo chamado sistema hormonal, tá? Que é responsável pelo controle das atividades metabólicas do nosso corpo de uma maneira geral. Tá? E esse sistema ele é controlado pela ação dos hormônios, né? Então, a gente tem uma série de sinais químicos específicos que liberam a produção de determinados hormônios. Esses hormônios são produzidos em determinadas glândulas, né, e liberadas e atuam em determinados órgãos específicos. A ação desse hormônio acontece normalmente quando ele é lançado pela corrente sanguínea, pelas glândulas endócrinas, né? Glândulas endócrinas, então, são as glândulas que produzem os hormônios, e esses hormônios chegam até a célula-alvo, que são as células específicas que vão ter receptores para funcionar a partir da ação desses hormônios. Então, essas são as principais glândulas do nosso corpo, né? O hipotálamo, hipófise, paratireoides, tireoide, adrenais ou suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. A gente vai começar aqui pelo hipotálamo, que é uma glândula que está lá dentro da região encefálica, que recebe informações do sistema nervoso e secreta alguns hormônios. Esses hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, a gente não é de falar tanto deles, tá? Então, é muito difícil ver questão que fale sobre os hormônios do hipotálamo, mas é importante saber que esses hormônios, eles atuam normalmente estimulando a ação de hormônios que são produzidos na hipófise, mais precisamente na região que é a adenohipófise. Então, aqui por esse quadro, vocês conseguem ver que cada hormônio desse aqui estimula a setinha para frente, a seta que tem a ver com estímulo, estimula a produção de outros hormônios que são produzidos pela adenohipófise. Somente um desses hormônios, ele inibe a ação de outro hormônio. E aí, quando a gente chega na região da hipófise, né, a gente vai ter, na verdade, o hipotálamo controlando a ação dessa hipófise, tá? E aí, a gente tem aí a hipófise dividida em duas regiões, a neurohipófise e a adenohipófise, tá? Tem sempre uma conexão ali com os neurônios, né? Tem uma conexão com o sistema nervoso muito intensa. E aí, essa hipófise, ela é uma glândula super importante, porque ela produz uma série de hormônios diferentes e que, inclusive, também controlam a ação de hormônios que são produzidos em outras glândulas, tá? Assim como o hipotálamo controla a ação da hipófise, a hipófise controla a ação de outras glândulas. Então, como eu falei, a hipófise é dividida em adenohipófise e neurohipófise, tá? A adenohipófise é uma região em que ela vai produzir a prolactina, que tem uma ação direta na glândula mamária, o hormônio gonadotrófico, esse nome tem a ver com as gônadas, né? Ele é produzido na adenohipófise, mas ele comanda a ação das gônadas, que são testículos e ovários. Produz o hormônio tireotrófico, que também vai controlar a ação da tireoide. Produz o hormônio adrenocorticotrófico, que tem uma relação direta com a suprarrenal ou adrenais, por isso o nome adrenocorticotrófico. E o hormônio somatotrófico, que tem a ver com o crescimento geral dos indivíduos. Então, esses são os hormônios produzidos pela adenohipófise. Então, falando de cada um deles, né? O hormônio somatotrófico também é conhecido como hormônio do crescimento, tá? A gente ouve muito a sigla GH, cada vez mais conhecida aí hoje em dia, tá? Essa sigla. Então, ele promove o crescimento de cartilagens e de ossos, influencia no metabolismo das proteínas, dos carboidratos e dos lipídios. Tem muita gente fazendo uso de hormônio GH em academia, né? Para auxiliar no processo de ganho de massa, mas é uma coisa que não pode ser feita por conta própria, tá? Tem uma série de questões aí associadas a isso. Mas a gente produz o GH naturalmente, tá? Quando a gente tem uma deficiência na infância em relação à produção do GH, a gente pode desenvolver o nanismo, né? Que acontece aqui na imagem A,
que é o que a gente chama em relação às pessoas que são anãs. Não exatamente o nanismo, ele acontece só por deficiência do GH. Existe o nanismo que também é genético, tá? Então, nem todas as pessoas anãs são por uma questão ou genética ou de produção de GH, depende. O excesso na produção desse GH na infância produz o gigantismo, que é o que acontece aqui na imagem B. Vocês veem que são diferenças muito grandes, né, entre as pessoas de tamanho normal e a pessoa com gigantismo. E, num adulto, ele promove o que a gente chama de acromegalia, que é o desenvolvimento bem maior, né, de ossos, por exemplo. Então, muitas vezes, ossos das mãos, dos pés, do maxilar, da mandíbula, tá? Muitas vezes, um indivíduo com gigantismo desenvolve também acromegalia. Não é um diagnóstico difícil de fazer, porque se mede esse hormônio no sangue com muita facilidade. Crianças que estão com uma certa baixa de produção de GH, muitas das vezes os médicos tratam fazendo uso de GH na infância, né, para ver se essa criança atinge uma altura mais próxima do que ele deveria ter para a idade dele. O hormônio tireotrófico é o TSH. Essas siglas são muito importantes, tá? Existem situações em que a questão da prova, por exemplo, pode não falar exatamente o nome, mas ele pode citar a sigla, tá? O hormônio tireotrófico, que é produzido na hipófise, ele estimula a glândula tireoide, por isso esse nome, né? Muito parecido, tá? Ele estimula a tireoide a produzir um hormônio chamado de tiroxina, tá? Uma baixa na produção do TSH, né, do hormônio tireotrófico, e com relação à tiroxina, pode causar o que a gente chama de hipotireoidismo, e um excesso nessa produção pode causar o que a gente chama de hipertireoidismo. A gente vai voltar a falar disso quando a gente chegar na glândula tireoide. Outro hormônio produzido na adenohipófise é o adrenocorticotrófico, também é chamado de ACTH, que controla, né, estimula lá o córtex das glândulas suprarrenais ou adrenais, tanto faz, tá? A glândula suprarrenal é aquela glândula que fica acima dos rins, tá? E ela estimula o córtex dessa glândula. O que é o córtex? O córtex é a região mais externa da glândula. Tá vendo? Ele tá aqui marcadinho aqui em volta da glândula. A parte do centro da glândula é chamada de medula. Essas nomenclaturas a gente usa para tudo, tá? O meio interno é a medula e o meio externo é o córtex, tá? Cuidado, porque isso não é uma medula igual a medula que a gente conhece, que passa dentro da coluna vertebral. Mas a medula, na verdade, essa palavra tem a ver com região interna, tá? Então, o adrenocorticotrófico estimula o córtex adrenal a produzir os hormônios glicocorticoides, que no caso é o cortisol, que a gente vai voltar a falar lá na frente. No caso, o FSH, na mulher é que ela estimula a produção de hormônio. Então, tá vendo? Cuidado para não achar que o mesmo hormônio produz o mesmo hormônio estimula a produção de outro hormônio. Em cada pessoa é diferente, né? No homem, o que estimula a produção do hormônio é o LH, e na mulher o que estimula a produção do hormônio é o FSH, tá? Bom, a neurohipófise, a gente tem uma outra região, né, da hipófise que armazena e libera dois hormônios produzidos pelo hipotálamo, tá? Então, o hipotálamo também controla essa região de hipófise e essa neurohipófise vai produzir também os seus hormônios específicos, que são o ADH, que é o chamado hormônio antidiurético, que também pode ser chamado de vasopressina. É muito mais comum a gente chamar de ADH do que de vasopressina, tá? Esse hormônio antidiurético, ele é liberado quando o volume de sangue cai abaixo de nível certo. A função específica da ADH é estimular a reabsorção de água nos rins. Então, quando o sangue passa pelos rins, esses rins eles vão filtrar o sangue, reabsorver o que for útil para o corpo e eliminar o que não for útil, tá? A água, grande parte é reabsorvida e uma outra parte ela é eliminada, tá? Então esse ADH ele vai estimular que a gente consiga reabsorver
a água que chega ali nos rins, tá? Então, com isso, ele diminui o volume de urina excretado, quer dizer, o volume de urina que é eliminado, por isso que ele é antidiurético. Tudo que é diurético, né, vocês já devem ter ouvido falar, né? É um remédio diurético, remédio para pressão alta, para hipertensão, é um remédio diurético, te faz urinar. Então, se ele é um hormônio antidiurético, ele evita essa urina em excesso, tá? Então, ele guarda mais água no corpo, ele retém mais água no corpo, tá? Quando a gente produz pouco desse hormônio, a gente pode desenvolver uma doença chamada diabetes insípidos. Tomem cuidado para não confundirem com a diabetes mellitus, que tem a ver com a taxa de glicose. Isso não tem nada a ver, tá? Diabetes insípidos nada mais é do que uma deficiência da produção do ADH, tá? Então, como a gente produz pouco ADH, você acaba não reabsorvendo muito essa água que você deveria, acaba eliminando muito. Então, são pessoas que urinam muitas vezes, excessivamente, tá? E também sem ter muita sede em consequência dessa eliminação excessiva de água. Então, isso é uma coisa a se observar, tá? É óbvio que se a gente bebe muita água, muita urina a gente vai ter. Então, nesse caso de diabetes insípidos, é quando uma pessoa nem está bebendo tanta água assim e ainda assim está eliminando, tá? Desse processo, tá? Então, essa região aqui no início é uma região que a gente chama de cápsula renal, tá? Ela forma o filtrado glomerular, em que ele vai, a partir de um processo de filtração, ele vai começar a fazer o processo e passar por outras regiões dessa região, que é a região do nosso néfron. Passando do complexo do corpúsculo renal, ou da cápsula renal, ele passa pelo túbulo contornado proximal. Quando ele chega nesse túbulo contornado proximal, é o momento em que a gente reabsorve substâncias úteis, que a gente vai continuar reaproveitando, água, alguns sais minerais, glicose, tá? Isso volta lá para o nosso vaso, que vai devolver isso para o nosso sangue. Passou o túbulo contornado proximal, a gente desce por uma alça chamada alça néfrica, que antigamente era chamada de alça de Henle, e nessa região a gente vai ter um processo de reabsorção de água, tá? Muito importante. Depois a gente passa pelo túbulo contornado distal, que é onde a gente vai ter a eliminação dos excretas. Então, a maior parte da água que chega ali pelo sangue, a gente tende a reabsorver. Tá vendo as setinhas de água voltando aqui? Ela tá voltando, né, para o nosso néfron, que vai voltar lá para a corrente sanguínea. E aí, no final, esses excretas que precisam ser eliminados, porque a gente não precisa mais deles, eles vão descer pelo ducto coletor, que vai descer pelo ureter, que vai chegar na bexiga para que a gente elimine. Então, o ADH, que é esse hormônio antidiurético, ele aumenta a permeabilidade desses ductos coletores e permite que por processos, né, ao longo desse néfron, né, por processos de difusão e até por processos de osmose, principalmente, você tem a possibilidade de passagem de água, tá? Uma coisa que eu não falei antes, o que acontece com esse ADH em dias normais, né? Quando a gente está num dia de calor, num dia de verão, a gente tem uma maior produção de ADH. Se o processo de produção de ADH significa, se a função dele é reabsorver água, quando a gente está no verão e a gente produz muito ADH, a gente reabsorve muita água. Então, essa água que a gente está bebendo e que passa ali pelos nossos rins, tendem a voltar, né, para a nossa corrente sanguínea. Então, a gente faz pouco xixi, a gente urina pouco no verão, tá? E aí, com isso, a nossa urina é mais concentrada, né, mais amarelada e mais concentrada, tá? O que acontece ao contrário no inverno, tá? No inverno, a gente produz menos ADH. Se a gente produz menos ADH, a gente reabsorve menos água e devolve menos água para o nosso corpo. Então, se a gente devolve menos água, significa que a gente elimina muita água. Por isso que no inverno a gente faz mais xixi, mais vezes, né? E a nossa urina é mais diluída, é mais clara, né? A gente não sente tanta sede assim no inverno, porque apesar da gente estar eliminando, o nosso corpo não está
tecnicamente sentindo uma necessidade, diferente do verão, tá? E outra coisa que acontece, que a gente tem que saber, é quando a gente ingere bebida alcoólica. Na ingestão de bebida alcoólica, acontece como acontece no inverno. A gente inibe a produção de ADH. Se a gente inibe a produção de ADH, significa dizer que a gente reabsorve pouca água. Se a gente reabsorve pouca água, significa que a gente joga muito ela para fora. Por isso que a gente faz mais xixi quando a gente está bebendo alguma bebida alcoólica. E isso é um problema, né? Principalmente em relação à ressaca, aos efeitos que a ingestão da bebida alcoólica pode trazer. Então, todo o processo que a gente pode sentir em relação a isso, como a própria ressaca em si, o mal-estar como um todo, isso tem a ver com o processo de desidratação. Então, quem faz ingestão de bebida alcoólica tem que estar sempre ingerindo água, né, ao mesmo tempo, né? As bebidas alcoólicas que têm teor alcoólicos maiores, como vinho, por exemplo, automaticamente as pessoas já bebem com água, né? É como se a bebida, por ter um teor alcoólico alto, é como se quando você bebesse, ela pedisse, ela te desse sede e automaticamente você bebe com água. Já a bebida alcoólica que tem um percentual alcoólico menor, como cerveja, por exemplo, você não sente essa necessidade, acaba bebendo pouca água quando bebe. E, além disso, a bebida é muito gelada e você sente, né, refrescância e tal, matando a sede, só que é um problema, né? Então, o certo é hidratar, sempre, ao longo do período que está bebendo. Não adianta terminar de beber, chegou em casa, agora vou beber 3 litros de água. Não adianta, tem que ser ao longo do processo. Outro hormônio produzido pela neurohipófise é a ocitocina. Pode ser com X, pode ser com C, tanto faz, tá? Ela promove as contrações no útero durante o parto, né, da mãe. Então, toda vez que a mulher está em trabalho de parto, ela tem uma alta de ocitocina. Existem mulheres que começam a entrar em trabalho de parto antes do tempo, e aí tem que tomar um inibidor de ocitocina, por exemplo, tá? Ela contrai a musculatura lisa das glândulas mamárias e causando a injeção do leite. Então, lembra que eu falei, a prolactina promove a produção do leite materno, mas ela não promove a expulsão do leite. Quem promove a expulsão do leite é a ocitocina, tá? Assim como promove a expulsão do bebê de dentro do útero materno, tá? Então, esse processo de contração dentro do útero é quase a mesma coisa que acontece na musculatura da glândula mamária para estimular a saída do leite. Então, o leite ele só sai quando o bebê começa a succionar a mama da mulher para poder estimular a saída do leite. Então, quando esse bebê começa a estimular e a fazer a sucção na amamentação, isso estimula automaticamente a neurohipófise da mulher a produzir a ocitocina, que vai fazer o processo de liberação desse leite que foi produzido pela prolactina, tá? Então, tem todo um processo envolvido. Por isso que a amamentação não é uma coisa tão simples, né? Parece que é automático, né? Botou no peito, o bebê mama, mas não é. Tem que ter cuidados em relação a isso. Mas ele vai acontecendo aos poucos, né? Vai dando certo, mas é um processo.